Gente linda, boa noite. Hoje estamos aqui continuando com o nosso caminho para o despertar. Hoje faltam poucos dias para o nosso encontro, que vai ser o dia 7/6. Eu estou arrumada porque hoje eu estava. Oi, Pérola! Hoje eu estava fazendo um ensaio, então cheguei agora e assim mesmo vou fazer live. Mas hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Pérola, que já está por aí, que já entrou. E ela vai falar da importância que tem a imagem, não? A imagem, a parte gráfica, essa parte de comunicação para o que a gente quer com a nossa empresa. Então já já a gente vai a chamar a Pérola, lembrando que a gente está no caminho do despertar, preparando-nos para o evento do dia 7, que é o Caminho do Despertar da Empreendedora, em que a gente vai conversar sobre quais são esses elementos, quais são essas ferramentas que você precisa para faturar 5.000 reais por mês. Que a gente vai também a ter a Bárbara como uma convidada e ela vai conversar sobre a importância de ser uma influencer para a sua marca. E a gente vai ter a Ana falando sobre como ser uma escritora best-seller. Então vamos a levar bastante conteúdo, bastante network para todo mundo lá no evento. Estou mandando o link para os grupos e já já vamos a convidar a Pérola para ela entrar. Deixa eu ver onde que é o negócio. É aqui. E ela conversar um pouquinho com nós. Deixa eu ver se entrou. Aê! Boa noite. Tudo Boa bom? noite, tudo! Muito bom ter você por aqui. Muito bom receber você aqui. Fiquei feliz, né? Da gente poder encontrar e conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Eu estava falando que a gente está no caminho do despertar, que a gente está fazendo esses encontros com pessoas como você, com convidadas, que nos estão ajudando a levar outros elementos que são indispensáveis para que, de fato, a empresa cresça. Para que, de fato, eu consiga uma boa comunicação, um bom produto e vender o que eu quero vender. Então, a gente está fazendo esse caminho, conhecendo pessoas novas, recebendo aqui você com muito carinho para a gente conversar sobre isso. Pero lá se apresente, fale aqui para a comunidade quem é você e um pouquinho desse trabalho que você faz hoje. Maravilha! Primeiro, gratidão por esse convite. Eu estou muito feliz por estar aqui, de verdade, muito feliz mesmo. Gratidão pelo convite, Alejandra. E, gente, para vocês que não me conhecem, que estão me vendo aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Pérola Bittencourt. Eu sou mentora de reconstrução de autoestima. Com o meu trabalho, eu ajudo mulheres a se empoderarem, a trabalhar a confiança delas, a capacidade delas, acreditar que elas são as protagonistas da própria história, tanto na vida pessoal quanto no posicionamento digital. Porque assim, eu comecei a minha página para falar de. Na verdade, eu comecei como designer de acessórios, trazendo essa questão da autoestima através dos acessórios. E durante Aham. a pandemia, eu vi as mulheres se abandonando, se largando em casa, e foi muito difícil para mim lidar com isso. Então, eu comecei a trazer convidados e falar como eu trabalhava minha autoestima e como esses convidados trabalhavam a autoestima deles para a gente, não autoestima simplesmente, mas qualidade de vida, para a gente manter os nossos negócios ativos e também ajudar as pessoas com o nosso conhecimento. E eu entendi que eu precisava compartilhar essa questão da autoestima. E só que nesses bastidores tem empreendedor que veio me procurar porque estava travado, porque não sabia o que fazer e tal, não sabia como gerenciar, como fazer toda essa parte. E eu comecei a ajudar os empreendedores, principalmente porque eu senti que um dos grandes bloqueios não é, eu não sei como eu empreendo, é eu não confio em mim. Porque o nosso negócio ele é um reflexo da gente. Se a gente não confia na gente, a gente não consegue transbordar a nossa mensagem para as pessoas. A gente não consegue fazer com que elas acreditem no que nós vendemos. E uma das formas muito importantes que eu trabalho, que é com relação à minha criatividade, é a parte visual. Só que as pessoas pensam que a parte visual é tipo, eu vou postar, fazer um post aí, vai dar tudo certo, e vou criar alguma coisa e tá tudo certo. E não, existe todo um contexto que precisa ser pensado quando a gente fala de imagem. Imagem é posicionamento.
tanto na vida pessoal quanto no seu empreendimento. E você precisa alinhar os dois. Então, essa é uma das coisas que eu trabalho quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de empreendedorismo. É o alinhamento de uma imagem. Uhum. Sim, sim, e faz todo sentido, né? A bandeirinha que eu cargo hoje, que eu falo muito da ativação da empreendedora, se trata muito disso, não? Pero que a empresa realmente depende de você, mas de você de uma forma de sua essência, de sua verdade, porque às vezes a pessoa faz um post, que você está falando, mas ela não acredita, acha que é pouco, acha que o conhecimento que ela tem todo mundo sabe, que a empreendedora muito cai nisso, né? Mas se é tão fácil, porque eu sei, mas eu sou especialista no que eu sei, óbvio, para mim é fácil. Mas possivelmente me senta com o Pérola para falar de alguma coisa que ela não saiba e falar, nossa, que bom que você me está ensinando isso, né? Então, são essas coisas que terminam travando o negócio. Mas não é fazer, elas muitas vezes são a parte profissional muito bem, mas tem esse negócio do autoestima, não? De se colocar em outra posição, elas mesmas primeiro, para depois outro, você se reflejar e outro colocar você aí, né? Sim, é uma coisa importante que as pessoas não entendem muitas vezes, e que é venda é relacionamento. Você vender um produto é um relacionamento. E a primeira coisa que acontece no relacionamento, você compra a imagem da pessoa que você está vendo. Em qualquer tipo de relacionamento, seja casamento, seja amizade, seja qualquer relacionamento, qualquer nível, a primeira coisa que você compra é como a pessoa se parece. É o que a pessoa diz ao respeito dela. A gente compra uma imagem. E eu até brinco, eu tenho uma aula que eu trabalho só sobre isso com as minhas alunas, que eu falo, se você casou, uma pessoa, a primeira coisa, por que as pessoas cantam tanta vantagem quando estão atrás de um relacionamento? Porque elas sabem que a imagem é que vai encantar. Só que a questão é, não basta você ter uma imagem que encante e você não sustentar isso não ser verdade. Porque aí o casamento acaba. Tudo começa muito bem, mas o casamento acaba. E a venda é a mesma coisa. As pessoas não entendem que a venda não é que você vai vender uma vez para um cliente e esse cliente nunca mais vai aparecer. O que sustenta um negócio são vendas recorrentes do mesmo cliente, não você ficar buscando só vendas de outras pessoas. Então você precisa ser uma pessoa magnética. Uhum. Sim, sim. E como a gente faz isso, Perola? Qual seria uma dica que você possa falar aqui para a gente e de como construir essa pessoa magnética? Como encontrar essa comunicação no visual para eu ter uma comunicação magnética? Então, para você ter uma comunicação magnética dentro da minha metodologia, você primeiro precisa se conhecer muito bem. Porque, assim como você, nós duas temos isso em comum, né? Nós acreditamos que o negócio ele é um reflexo de você. Só que se você está desalinhado com você mesmo, você não entende qual é o teu propósito, qual é o propósito do teu negócio, não adianta. Porque antes de falar da imagem, a gente tem que falar qual é o propósito. Porque a imagem nada mais é do que uma das partes do teu posicionamento como empresa, como marca. Só que tem muita gente que acredita que empreender é simplesmente você vender o produto. E não, você, como especialista, você justamente traz isso para os seus empreendedores. Tem toda uma construção por trás. O problema é que as pessoas querem pular essa construção e ir direto para uma imagem que vende. E direto para fazer um post bonito. Não é assim, gente. Você tem que ver o que tem por trás. Quem é você? Qual é a missão do seu negócio? Qual é a visão do seu negócio? Quais são os valores do seu negócio? Não, você não consegue fugir esses três que são o básico do básico que a gente fala para a gente empreender. Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores. Porque a tua comunicação, tanto na questão de imagem quanto a questão falada, vai vir do posicionamento do que esses três fatores vão ter, que está atrelado à tua verdade. Então, primeira coisa, por isso que a autoestima é o centro do meu método. Se você não se conhece muito bem, você não consegue fazer um empreendimento que realmente seja um reflexo da tua verdade no mundo. Porque você não consegue falar para as pessoas, olha, eu acredito nisso. Você não consegue passar a verdade porque você não confia em você. Você tem um produto ótimo, tem muitas empreendedoras que têm produtos incríveis, mas chega na hora de vender, elas travam, porque elas não confiam nelas mesmas. Elas não confiam que elas podem trazer resultado, ou elas não confiam que o preço delas esteja de acordo com o mercado, porque fulano vende mais barato do que eu. Então, você se desalinha. A tua imagem, umas coisas que vocês precisam entender é que imagem vai além do post bonitinho, é como você se veste,
como você se porta, qual é a confiança que você bota no teu olhar, na tua fala. Se eu estivesse aqui falando com você sobre que imagem é o que vende, e eu estivesse vindo descabelada, se eu tivesse com um tom de voz tipo, o que vende é a imagem, gente. Imagem é o que traz o poder. Acredita em mim. Você não acredita porque não tem força, não tem confiança. Só que eu consigo fazer isso porque é alinhamento. O que eu acredito? Eu acredito que o que vende, em primeiro momento, é você tem que se vender, você tem que se comprar. Você tem que saber muito bem o que você quer e você tem que comprar o teu produto. Você compraria o teu produto? Essa é a primeira pergunta. Porque se você não compraria o teu produto, já tem alguma coisa errada aí. É. Porque assim, uma coisa muito... Não? Fantasy Exatamente. a primeira... Exato. Exatamente, a primeira pessoa que tem que comprar o teu produto é você. Assim como uma primeira pessoa que tem que acreditar no teu potencial é você. Qual o problema de grandes empreendedores, assim, vários empreendedores no mercado? Eles estão procurando a aprovação da família, a aprovação da comunidade. E, gente, eu sinto te informar, quando você empreende, a maior parte das pessoas não tem aprovação. Só vai ter aprovação quando consegue mostrar grandes resultados. Essa é a verdade. E não é nem resultado, é grande, né? Porque é um resultado que para muita gente... Né? E essa é uma das coisas que é uma dor da mulher, que ela quer muito ser... não falhar, não decepcionar ninguém, não ser um fraude, né? Quando empieza a empreender e define isso, eu vou empreender, nossa, mas se eu não faço direitinho, o que vai acontecer? Que vai falar meu marido, que vai falar minha família, que vai falar todo mundo, que eu não estou fazendo CLT e ensinando empreendedorismo, né? Hoje já nem tanto, mas era bem pesado, ainda é. Uhum. Isso termina travando tudo, não, Pedro? Isso termina travando Total. as ideias, a forma em que ela vai fazer as coisas e tudo mais. E a única maneira dela sair disso de verdade para as pessoas enxergar ela é tendo resultado. E o resultado só vai vir se ela se destrava. Então termina sendo uma corrida aí com ela mesma, né? Para poder Totalmente. Mas faz todo sentido. Mas é total, porque as pessoas não entendem. Eu falo assim, a base do meu método, eu falo que a autoestima é a chave do sucesso. E as pessoas não conseguem entender quando eu falo isso. Quando eu falo isso e a pessoa não me conhece, as pessoas travam. Ela fala, como assim? Não faz sentido o que você está falando. Só que quando eu explico que se você não confia em você mesmo, você não consegue fazer as pessoas confiarem em você, aí as pessoas entendem. Porque eu vejo que muitos dos empreendedores que eu sento para conversar, hoje eu tive uma mentoria hoje à tarde, justamente com uma mentorada minha, e a gente estava sentando para alinhar. Não era nem, a gente nem ia chegar na questão do empreendedorismo, porque essa não era o foco. A gente estava falando outra coisa, mas eu parei para ela, para tudo. Enquanto você não alinhar o teu produto, no sentido que você alinhar o que você quer, você não consegue alinhar a tua comunicação. Não tem como. O que você vende? O que você acredita? E uma dica legal, vou falar sobre isso, porque isso é uma dica muito importante, porque tem muita gente se posicionando na internet, só que eles não param para analisar o que eles estão fazendo. Eles falam, eu quero vender, eu tenho um produto X. Daí eu pergunto, opa, estão te ligando aí? É um alarme que suena. Voltou? Voltamos! Ê! Quem sabe faz ao vivo, gente. Quem sabe faz ao vivo. Sempre está sonando. De novo aqui, você... Daqui a pouquinho ele já voltou para mim. Uhum. Voltou. Voltou. Então você estava falando da dica que era... A dica é o seguinte, gente. Quando você não sabe, porque tem aluna minha, por exemplo, que eu fiz uma aula na semana passada, você até sabe, né? Você dava para fazer também essa aula, que é a questão de como você cria uma imagem que vende. E as pessoas geralmente falam, que imagem que eu estou passando? Sim, que as pessoas não sabem, porque elas não analisam. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, vocês falam, Carol, eu não tenho uma identidade visual, porque tem gente que chega para mim e fala, não tenho uma identidade visual. Eu sinto te informar que você tem. Boa noite, Roberta, vamos te ter aqui. Você tem uma identidade visual.
Todos nós temos, porque a imagem, como a gente fala, como a gente se veste, o tipo de post que a gente faz, ele comunica alguma coisa. Eu falo que uma imagem conta uma história, gente. A questão é, você sabe que história que a tua imagem está contando? Se ela está contando uma imagem de sucesso ou uma imagem de fracasso, uma história, ou uma história de fragilidade ou uma de força, porque tudo que a gente faz conta uma história. Só que você, geralmente, a maior parte dos empreendedores, você não, porque a gente está em estratégia, mas a maior parte dos empreendedores, o que eles fazem? Vou empreender. Tem um produto, deixa eu pegar aqui, temos um esmalte, eu gosto de trabalhar com... Temos esse belo esmalte, eu vou colocar isso no meu Instagram. Tá com uma foto, esmalte à venda. Compre aqui, ele é maravilhoso e não faz mais nada. Tem muita gente que acha que é isso, vou fazer um catálogo. E não. Você tem toda uma coisa por trás para você vender esse esmalte, para você oferecer. Você tem que entender, por que você quer vender esmalte? Ah, eu quero vender esmalte porque eu acredito que ele deixa mulheres mais bonitas. Então por que você não fala isso na tua comunicação? Por que você não fala que você não está vendendo esmalte? Você está querendo que as pessoas, as mulheres, se sintam mais bonitas? Agora a minha questão é, você vende esmalte, mas você pinta as unhas? Porque tem gente que quer vender um negócio, mas não faz, não mostra. Quando a pessoa fala uma coisa, quando tá no Instagram, não faz. É que nem tipo, eu quero vender o esmalte, mas a minha unha não tá pintada. Como é que funciona isso? Então, a questão é isso, gente. Vocês vivem o que vocês vendem? Porque a imagem é isso, as pessoas vão notar. Se você fala que você vende um esmalte, mas você sempre tá aparecendo no Instagram sem esmalte, a pessoa vai falar, cara, por que ela tá me vendendo um negócio que ela não usa? Não deve ser bom. Não deve imagem é coerência. As pessoas acham que é só aparecer e oferecer, não é. As pessoas vão olhar para saber se você representa o que você vende. Por isso que eu falo, confiança, mas você está prestando atenção no que você está vendendo e no que você está falando? Isso cria uma imagem. Se eu quisesse vender um esmalte para você, eu conseguiria, porque eu estou sempre com as minhas unhas muito bem pintadas. Eu até falo de esmalte um pouquinho, porque isso faz parte do meu autocuidado. Se eu quisesse vender o esmalte, eu teria total autoridade para falar isso, porque eu uso, eu sei o que é bom, eu sei o que não é. Eu sei o que funciona, eu sei o que não funciona. Agora tem gente que quer vender coisas que não sabem como funcionam. Daí quando a pessoa vai te perguntar como é que é, você trava. Ou você não confia. Não, quando você tem esse propósito, não? Esse colocar-se ao serviço por algo que tem a ver com você, que se conecta com você de alguma forma. Então, que também eu vejo hoje que você pode ser empresária e vender um produto que você não usa ou que não gosta, mas tem outras estratégias e você não está na cara desse produto, sabe? Não está na frente, senão você investe, vai investimento, todo tipo de coisa. Mas quando você é a imagem do que você quer vender, você precisa ser algo que vá com você. Não pode ir contra seus princípios, contra suas crenças, com o que você de fato vive, né? Porque aí empieza a ser e é o que você está falando, né? Você disse uma coisa muito importante, que isso é uma coisa legal de a gente separar, gente. A questão é quem é a cara da tua marca. Se você é um empresário que não é a cara da tua marca, o que eu tô falando não necessariamente serve para você. Eu tô falando para empresários ou empreendedores que são os influenciadores da própria marca. Porque daí você tem que pensar em tudo isso. Porque tem gente que não é investidor de uma marca. Então ele não tem que se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar em quem vai ser a cara dessa marca. Quem é a cara dessa marca vai ter que ter sentido. Por que as pessoas contratam influenciadores? Porque aqueles influenciadores, quando você faz uma estratégia inteligente, você contrata influenciadores que têm valores semelhantes ao da tua marca. Porque eles são a cara da tua marca. Eles vão ser a cara da marca, mas são pessoas que têm valores, e é por isso que tem que tomar muito cuidado com quem você escolhe, porque essa pessoa pode te levantar ou quebrar o teu produto. Assim como você é responsável por tudo que você fala, porque o que você fala, as cores que você usa, os tipos de post que você faz, eles mandam uma mensagem. Se não tiver coerente, se todos esses pontos tiver uma quebra com relação ao que você quer vender, gera confusão. Ou, às vezes, pode difamar o teu produto. Quantas, assim, vamos pegar aqui casos recentes aqui, deixa eu pensar. Recentemente, esse ano, aí, uns meses atrás, teve um grande podcast, quem acompanha podcast sabe, que é o Flow, que teve um dos donos do podcast, que é o Monark, ele soltou uma questão polêmica durante o podcast, e ele acabou sendo, vamos dizer, despedido da própria empresa, porque foi tão polêmico o que ele falou, que era uma colocação que para muitas pessoas soou nazista. Então foi tão polêmico, teve uma abrangência tão grande que ele foi praticamente despedido da própria empresa. Ele vendeu para o parceiro dele e eles fizeram isso em comum acordo para que a imagem dele deixasse de queimar a empresa que eles construíram.
Porque ele é um influenciador da própria marca. A partir do momento que ele falou algo polêmico, que desestruturou totalmente a cadeia daquele ecossistema que eles criaram, ele teve que se afastar. E ainda demorou muito tempo, apenas acho que há um mês, que a marca conseguiu, tipo, o Flow Podcast como indústria, como empresa, na verdade, conseguiu reestruturar, porque o YouTube tinha cortado a monetização de todos os canais que eram relacionados a eles. Todos os canais. Eu acho que é outro tema, né, que a gente poderia entrar e tal, mas eu acho meio absurdo isso de você não poder falar, que às vezes a gente está, por exemplo, aqui ao vivo, pensa, e você vem com um raciocínio, um pensamento, a gente fala e hiriou umas pessoas e você é banido, você é o pior do mundo, quando você até pensa melhor e fala, não era isso bem que eu queria falar, mas às vezes a gente está aqui falando e as coisas acontecem. Então, Sim. como que não concordo muito com esse tipo de coisa, sabe? São posicionamentos muito radicais com respeito Concordo. a coisa. Pode ser que ele nem concordava com o que falou nesse momento, sabe? Sim, eu acredito muito nisso. Eu acompanhei um pouco o caso porque eu achei muito interessante. Muito doido, porque não é a primeira vez que acontece uma coisa assim, não, né? Não é. E eu acredito realmente que ele não quis falar esse tipo de coisa. Eu até acompanhei algumas entrevistas que ele deu depois. Mas é aquela coisa. Infelizmente, uma coisa que eu estava conversando, não lembro com quem recentemente, que tem muitas coisas que a gente não concorda, mas a gente, como empreendedor, não pode fazer só o que a gente gosta. Não é só a gente viver no... A gente tem que... empreendedor, sabe? É uma coisa sim. hoje, em que a gente se restringe a falar coisas para tal. Por isso eu falo, é um tema... É que esse é um tema muito complexo, porque isso é aquela esfera que a gente não tem controle, né? É um tema muito interessante. Eu acho que ele, na verdade, ele gera um debate muito além de tudo, porque isso envolve... A gente é censurado o tempo todo. A gente é censurado o tempo todo. E como empreendedor, eu achei interessante trazer isso, porque, infelizmente, a gente tem que ter um cuidado muito excessivo, eu diria, com o que a gente fala, porque a nossa marca, como influenciadores de nossas marcas, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, até mais do que a gente gostaria, porque a gente sabe que isso pode acontecer. E é triste isso, é muito triste pensar nisso. Mas, infelizmente, é o que acontece. A gente não pode fingir que não existe e falar, vou falar o que eu quiser na internet. Falar o que quiser na internet é possível? Mas se você é um negócio, cuidado, porque você vai viver de altos e baixos. Por os outros, por YouTube, por Instagram, ou seja, ao final nada disso é nosso. Exatamente. É que nem nossa voz é nossa, nem nosso pensamento é nosso, porque você não pode. Tem que... Estes dias coloquei um Reels até falando disso, uma pessoa que tentava como que ter uma fala que fosse bem com todo mundo, no final ele desiste, sabe? Falar, não, depois eu passo para você. Né? Porque é cada dia mais complexo. Essa comunicação assertiva sem herir a ninguém, sabe? Isso não existe. Não existe. Sabe? É complicado. E a gente vive coisas. Eu sou imigrante, então eu vivo coisas, sentido coisas que não são tão legais. E todos de alguma forma, de algumas coisas, né? Mas não para você tirar a forma do outro pensar, sabe? Sim. Sei lá. É um tema, assim... Vamos fazer um dia só sobre isso. Falando isso. Não, eu gosto muito de temas assim, porque esse é um tipo de tema, por exemplo, que eu não falo tanto na minha página, porque eu sei que isso é muito polêmico. Então eu falo, não vou falar sobre isso. Assim, tipo, é aqueles temas que você fala, mas é o tipo de tema que eu adoro conversar. Eu adoro. Mas isso, gente. Sabe que esses temas polêmicos, porque pode ser uma jogada, às vezes, para um youtuber, para uma coisa, falar de um tema polêmico que falar precisamente para dar um engajamento maior. Sim. Todo mundo pensa a falar disso, só que tem que ser medido para não acontecer o que aconteceu com ele, né? Porque aí... Exatamente. Polêmica também faz parte de imagem, gente. Tem pessoas que são polêmicas que é estratégico, tá? Tem pessoas que são polêmicas porque elas sabem que dá ibope. Dizem as lendas que a Luana Piovani, por exemplo, que é uma das atrizes globais, que é muito polêmica, ela faz essa estratégia de propósito. Não é que ela é uma pessoa encrenqueira, ela faz isso como faz parte da imagem que ela criou pra mídia. Entendeu? Então depende da imagem que você quer colocar. Por isso que eu falei que tudo depende do propósito. Tudo depende da sua missão, do visão dos seus valores. Porque você pode querer ser uma pessoa polêmica, não tem nada de errado nisso. A questão é, você tem que entender qual tipo de posicionamento que você vai querer colocar, porque é isso que vai guiar o que você vai falar, como você vai lidar com isso.
Entende? Porque, como a gente está falando aqui, você pode ser cancelado. Eu vi uma reportagem uma vez que falou que todas as empresas um dia vão ser canceladas. Em algum momento seremos cancelados. Entendeu? Em algum momento seremos. É muito louco. Muito louco. É muito louco. Mas isso é legal a gente falar aqui, porque isso faz parte da imagem. Não pode desassociar. Porque isso pode gerar... coisas que se entregam à imagem, pero aí você pode falar para mim, esse meu posicionamento, não? O que eu penso, o que eu acho que são, afinal, o que me move, né? E meus valores como pessoa. E eles, quando falamos do outro, meu valor também tem que ser respeitado, né? Então, a vezes, cria essa confusão quando você está falando da comunicação e do ser cancelado, quando você fala o que não tem que ser falado, se você concorda ou desconcorda com isso. Então, parte do ser empresário, de ser influenciar sua própria marca, eu acredito que é ter uma postura com respeito a algumas coisas. Vai haver umas pessoas que vão gostar e vão haver outras pessoas que vão sair e está tudo bem. Lo único es no... O sea, es como un camino muy tenue, ¿sabes? Como la leveza de no pasar para no ter, no ser cancelado, mas ter ainda seu ponto de vista com respeito a tal coisa, né? Sim. E é isso que gera, por isso que eu falo que você tem que saber muito bem que tipo de posicionamento, que tipo de posicionamento você tem. Por quê? Porque quando você tem um controle bem do que você quer dizer, não é que você não vai ser cancelado, gente, mas você tem noção até onde você pode ir. Que nem, a gente está falando aqui de discutir o que pode e o que não pode ser dito. Eu geralmente não trato esse tipo de assunto na minha página, não é porque eu não poderia. Mas isso vai por um caminho que eu não quero falar. Pode gerar outras discussões que vão causar outros problemas que não fazem sentido para minha marca. Eu sou um tipo de pessoa que, sinceramente, tem alguns posicionamentos que eu não dou na minha página. Por quê? Vai fugir do propósito da minha marca, fato. E vai me queimar, e pode acabar me queimando de uma forma que não faz sentido. Você tem que entender, o posicionamento que você tem, a gente está falando de marca, tá, gente? Separa a pessoa física da pessoa jurídica. Quando você é uma empresa, você está se posicionando na internet como uma empresa, você tem que entender que você está se posicionando como uma pessoa jurídica, não só como uma pessoa física. É como você tem direito de ter a opinião que você quiser como pessoa física. A opinião é tua. Quando você é uma pessoa jurídica, que é uma empresa, você tem responsabilidades que uma pessoa física não tem. Então você tem que entender, você como influenciador da própria marca, que tipo de valor você quer passar para as pessoas? Porque você tem que parar para pensar que a partir do momento que você abrir uma câmera para você falar na internet, para passar independente do que você está passando valores, você está influenciando pessoas. Por que eu não falo de qualquer coisa na minha página? Porque eu estou influenciando pessoas, eu trabalho com isso. Nós trabalhamos com isso. Nós influenciamos mulheres a buscarem a melhor versão delas. Só que se a gente for falar tudo que a gente acredita, a gente sabe que tem partes nossas que são sombras, que não são tão boas assim. E eu tenho que ter a responsabilidade do que eu vou falar. Como é que vai atingir outra pessoa? Como é que isso se reflete no meu negócio? Faz sentido eu discutir sobre isso? Porque as pessoas querem, se posicione sobre tudo. Faz sentido pro teu negócio? Porque eu não tô falando você como pessoa, eu não tô falando você como pessoa física, eu tô falando como pessoa jurídica. Faz sentido você se posicionar mesmo? Esse tipo de posicionamento vai te levar o teu negócio para onde? Discutir. Então, é uma linha muito tênue, porque as pessoas, quando elas estão na internet, o que elas falam? Vou me posicionar sobre tudo. Eu estou nas redes sociais, daí a pessoa posta o que ela come, onde ela vai, isso como empresa. O cachorro, a praia, daí o momento ela fala do produto. Gente, vocês estão aqui para vender. Vamos ser sinceros? E que tem que ser estratégico, não? Exatamente. A gente vai mostrar a nossa vida pessoal. É óbvio que a gente vai, porque a gente sabe, como influenciador da própria marca, a gente tem que mostrar coisas que as pessoas se conectem. A gente não pode ficar mostrando o produto o tempo todo. É por isso que tem gente que não vende, inclusive, que quer fazer um Instagram catálogo. Catálogo não atrai, gente. Só quando você pede o catálogo da Avon, mas você pediu. A pessoa não vai ficar indo no teu Instagram para ver catálogo. Ela quer saber da tua vida. Aqui o pessoal falando de verdade. O pessoal quer saber da tua vida. Gente, não sei se vocês não veem aquele povo que nunca curte, nunca fala nada, mas o povo sempre sabe da tua vida? Não, sempre e que se você fala muito nada, fala uma coisa sua. O pessoal sabe da tua vida. Gente, é o que o pessoal quer. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que se você me segue, você vê que eu falo da minha vida pessoal, mas eu falo pouco. Por quê? Gente, eu sou uma pessoa jurídica, eu não sou uma pessoa física. Só.
Eu sou os dois. O meu Instagram é o que a gente chama de Instagram humanizado, que a gente tem conteúdo e tem um pouco de vida pessoal. Mas eu vou te dar conteúdo, porque eu quero que você compre o meu trabalho, eu não quero que você compre a minha vida pessoal. Eu não tô aqui para você descobrir o que eu como. Eu posso até postar algumas coisas, mas a minha lógica não é te mostrar que o que eu como, a nutrição que eu faço, a academia que eu vou, até posso fazer isso. Em alguns momentos eu posto algumas coisas que eu tô fazendo, algumas coisas que eu tô experimentando. Que nesse esmalte tá aqui, porque eu comprei essa semana, eu até fiz um vídeo mostrando, gente, eu comprei, falei, testei e tudo mais. Eu faço isso faz parte da minha vida pessoal. Só que você tem que entender. Vamos falar de esmalte aqui. Por que eu posto esmalte? Por que eu posto unha? Porque faz parte de autocuidado de você trabalhar a autoestima. Eu não faço isso aleatoriamente. Isso faz parte de eu inspirar mulheres a falar, gente, cuidar da tua unha importa. Porque você vai estar se amando. Faz parte de seu produto, do que ela deve fazer para se cuidar da autoestima, para levar a cabo as coisas. Então, no final, você está enlaçando esse tipo de rituais que tem a ver com o seu produto. Desse que estamos falando, você usa seu produto. É precisamente isso. Você usa como eu uso minha autoestima, como eu melhoro minha autoestima. Unha. Vamos ver se não fui eu. Voltou! Meu telefone é assim. Ele vai, vou. Mas assim, né? Live é assim mesmo. Eu falo, quem sabe faz ao vivo. Porque a gente tem que ter paciência. E vai! Mas ele é meu. Mas tá tudo certo. Mas faz parte. Então, é estratégico, Perla. Você não está mostrando uma coisa que você não fala para suas mentoradas fazer, que não tem nada a ver com seu produto no final de nenhuma forma. Então, o que você está fazendo é mostrar coisas estrategicamente. Eu acho que essa é uma palavra que deve estar em todos os lados para as empreendedoras, sabe? Como fazer estratégica. Aí você para de fazer faz menos, mas faz coisas que tem a ver com o que você quer fazer, né? Exato, porque assim, tem umas coisas muito interessantes, assim, a mentoria que eu fiz hoje realmente abriu a minha mente para falar um pouquinho com vocês, porque assim, gente, como empreendedora, você tem que entender, você precisa falar de coisas que você quer falar, para fazer sentido para tua marca, só que você não pode fazer coisas que você quer falar sem que tenha um propósito por trás disso. Qual é o propósito com as coisas que você faz? Por isso que é a imagem, porque, gente, tudo que você faz cria uma imagem. Tem coisas que você nem sabe que você está passando, porque você não está analisando, mas cria uma imagem. A roupa que você veste cria uma imagem. A maquiagem que você usa cria uma imagem. As músicas que você usa, tudo isso cria uma imagem. Por quê? Porque nós somos seres visuais, nós somos seres, que nem aquela coisa, não julgue um livro pela capa. Gente, não cai nessa. Não cai. Todo mundo julga um livro pela capa. Quem nunca comprou um livro porque a capa, o título era atrativo? Inclusive, quando a gente vai escrever um livro, a primeira coisa que eles falam é: escolha um título atrativo e crie uma capa interessante, porque esse é um dos grandes fatores de compra. É o que se fala, por quê? Apesar de a gente não dever julgar um livro pela capa, a gente julga. Porque o nosso primeiro contato com as pessoas, com os objetos, é o que a gente vê. E é a forma como o cérebro se comporta, é como a forma como o humano se comporta. Pronto. A gente tem que entender isso. E de aí vem muito da neurociência e tudo mais, explicando-nos como o cérebro funciona para a gente se adaptar a esse que ser feita. E daí vem um pouquinho para o que eu queria que você falasse para mim. Quando você fala, por exemplo, e a gente meio conversou isso outra vez, falando de arquetipos, mas quando eu quero me expressar a nível de lo que eu visto, do que eu faço, de como eu me posiciono, eu faço isso para mim, eu faço isso para a audiência? Fala aí para a pessoa esse ponto. Depende. Aqui esse é um assunto polêmico. Esse é um assunto polêmico. Pero nós vamos para outra live. Não, esse é um assunto polêmico porque tudo depende do que você acredita. Porque o que eu faço? Eu sou o tipo de pessoa que eu vou fazer primeiro para mim. A lógica é, se não está centrado em mim, não faz sentido eu compartilhar com a minha audiência. Porque eu falo muito isso. Eu sou o veículo de transformação do meu produto. Eu sou uma pessoa que eu vivo o meu produto. Se eu vivo o meu produto, não faz sentido eu passar coisas para minha audiência que eu não acredito. Então eu vou fazer coisas que, para mim, que fazem sentido para a audiência. Primeiro eu, depois eu vejo, faz sentido para minha audiência, vou compartilhar. Mas o que acontece? Qual a estratégia que você está usando?
Porque tem gente que vai fazer coisa porque sabe que a audiência quer. E faz muito sentido, dependendo se isso não ferir os seus valores. Faz sentido também. É que nem uma coisa que a gente conversou uma vez, que a gente estava conversando justamente sobre a questão de linguagem, de arquétipo. Tem coisas que não estão na nossa linguagem. Mas o nosso cliente não entende se a gente não falar na linguagem dele. Ok. Que é isso também. Então você tem que parar para pensar. Dentro do que você acredita, o teu cliente entende? As pessoas, porque você e a tua audiência não são a mesma pessoa. É isso que os empreendedores têm muita dificuldade de lidar. A sua audiência não sabe o que você sabe. Então, você tem que analisar o que a minha audiência precisa. Como a minha audiência fala. O que a minha audiência quer ouvir. Por quê? O que a minha audiência quer ouvir? Vamos ser sinceros, eu falo de autoestima. A minha audiência quer ouvir que existe uma fórmula mágica que quando ela tomar aquela pílula, ela vai ter uma autoestima perfeita. É isso que a minha audiência quer ouvir. A minha audiência quer ouvir isso, que existe uma fórmula mágica que ela vai tomar e a autoestima dela estará restaurada até os fins dos dias dela. Se eu fosse uma pessoa sacana, eu poderia falar isso. Fala, gente, eu tenho um produto aqui, se você comprar o meu curso, esse curso, ele resolve todos os seus problemas de autoestima. É só você fazer isso aqui. Só que não condiz com a minha verdade, porque eu sei que isso é mentira. Não existe isso. Autoestima, como eu falo sempre, o mantra que eu criei para as minhas mentoradas e para a minha audiência é, gente, entenda, autoestima é comprometimento diário. E eu falo isso. E por que eu falo isso? Existem 2 motivos para eu falar isso. Primeiro, porque é verdade. Segundo, simples. Eu preciso falar para a minha audiência. Se você está procurando uma fórmula mágica, não sou eu que vou te dar. Isso é estratégia. Porque quem quiser aprender como ter autoestima de verdade, vem ficar comigo. Se você quer fórmula mágica, sai daqui que não é o teu lugar. Então você tem que entender, você quer falar o que a tua audiência quer ouvir? Você pode fazer coisa só para a audiência, só que tem que fazer sentido com os teus valores. Se fizesse sentido com os meus valores e fosse verdade que eu ia te dar uma fórmula mágica, é óbvio que eu ia vender isso, porque é o que o meu público quer ouvir. Só que eu não posso falar para ele o que eu não posso dar. Então, dentro do que eu acredito que é verdade, o que eu posso falar para o meu público? Olha, gente, autoestima é possível. Só não é uma fórmula mágica. Você quer entender como é a metodologia para ter isso? Vem comigo. Então, só que, obviamente, eu falo isso de uma forma mais atrativa. Você quer se sentir mais bonita, você quer se sentir mais confiante, você quer ter sucesso, você quer saber se posicionar. O que as pessoas entendem do que você faz. Você não pode descolar a tua comunicação, o teu posicionamento, o teu público. Mas, na minha visão, você não pode fazer só o que ele quer. Porque aí vai fugir de você. Se não fizer sentido para você, não compensa. É o que a gente falou da diferença do você é um influenciador da tua marca ou você está separado dela. Quando você não é um influenciador da tua marca, você pode pensar mais um pouco do público. Mas se você é um influenciador, eu acredito, viva o que você vende. Senão, não faz sentido. Y eso funciona también, pero cuando no sé si o resto das coisas, não? O resto dos elementos, os elementos gráficos, os elementos total. da comunicação, né? Porque a gente falou aqui de uma comunicação do que você fala, né? Do que você pensa e de repente é tudo como você se apresenta, mas isso também se leva para a parte de elementos gráficos que você vai escolher, né? E aí Totalmente. Eu acredito que na parte gráfica a gente possa jogar um pouquinho mais para ser coisas que de fato, mas tendo essa integridade ainda com o que você quer, se comunique melhor com o cliente, porque no final eu falo que o Instagram não é nosso, que o Instagram é da nossa audiência. Então, é muito boa parte disso, a gente define coisas como cores, como tal, pensando na audiência, em como você se comunicar da melhor forma possível para chegar à informação que você quer passar, né? Faz todo sentido. Como eu falo, para mim, isso não desvincula de quem a gente é. Mas a gente tem que saber que público que a gente está atingindo. É por isso que é uma linha, quando a gente está falando da linha tênue. É você entender quem você é e quem você quer atingir. E como você faz essa comunicação mais honesta possível. O que a gente fala? Eu falo que é posicionamento na vida pessoal e na carreira, quando eu falo de imagem. Porque os elementos que a gente está falando, para a vida pessoal é a mesma coisa, a gente não se engane. Não faz diferença. É você entender como você se posiciona na vida. A lógica é a mesma. Por isso que eu comparo muito no meu método, você está empreendendo para a tua vida e para a tua carreira. É o que eu falo. Porque empreendedorismo, se você está vivendo do jeito certo, você está empreendendo a tua vida.
Porque você tem um propósito, você tem um plano, você tem uma ideia de uma estratégia do que você vai fazer. Tanto é que na minha visão é empreendedorismo na vida e na carreira. Por isso que, tipo, a autoestima é para isso. Por isso que eu falo dos dois. Então a questão aqui é como você vai usar esses elementos. Mesmo se você é uma pessoa, vamos supor que você seja um influenciador digital. Você não vai ter que se preocupar como você vai postar suas fotos, qual a tua paleta de cores, como você vai deixar esse uniforme. A lógica é a mesma, gente. Não se engane, se você quer fazer algo estratégico, a lógica é a mesma. Só que você tem que entender, dentro do teu posicionamento, que tipo de cor faz sentido, porque cor, não se enganem, também traz significado. Eu falo muito sobre isso na aula Cria uma Imagem que Vende. Que tipos de fontes que você usa, porque isso também traz uma mensagem. Que tipo de elementos você usa na sua arte, isso também traz uma mensagem. Porque vocês precisam entender que a imagem, quando eu falo imagem... Traz muita coisa, né? Exato. Trabalha muito bem isso na aula que ela fala, mas é muito importante esses elementos também para essa comunicação. Parece coisa aleatória, sabe? Eu falo que é uma coisa que hoje, o que é fazer arte, fazer os posts e tal, está muito à mão para a gente fazer, porque cada vez é muito... Mas tem umas técnicas por detrás que muitas vezes as pessoas não entendem e não sabem. Não entende. E as pessoas... A comunicação, né? Perde não é só total. a cor que eu gosto. Ou a cor do não é. É que nem, eu ajudo, gente. Uma das coisas que eu faço é que eu não divulgo tanto na minha página para não dar confusão. Eu ajudo empreendedores a fazerem isso. Eu faço artes para as pessoas. Inclusive, estamos aí criando uma coisa especial aí que você até compartilhou com a sua audiência já, né? Então, porque eu ajudo empreendedores com a identidade visual deles. Eu faço esse trabalho. E eu ajudo, inclusive, em alguns momentos, a criar artes para eventos de palestras. Então, teve um evento que eu fui participar que a pessoa falou, olha, eu quero isso aqui, faz um vídeo pra mim de divulgação que nem você fez pro outro evento que você participou. Eu falei, beleza. Só que eu falei, qual é o propósito que você tem desse evento? Quais são os elementos que representam esse propósito? A pessoa travou. Porque ela não tinha parado... Você trava mesmo, ou seja, acabou o projeto. Então, você fez uma, duas perguntas, acabou o projeto, não sei mais para onde ir, que complicado que é isso. Então, essas são perguntas, e são perguntas assim, gente, isso aqui é básico. Qual é o propósito e qual elemento representa isso? Daí a pessoa fala, não entendi. Daí você tem que explicar. Criar uma arte não é eu sentar num computador e juntar elementos. Eu preciso entender qual é o propósito desse evento para eu poder criar uma arte que faça sentido. Por mais bobo que seja, um elemento, ele tem que fazer sentido. Não é tipo, ai, gente, eu escolhi. Que nem eu falo, tipo, de arquétipo, né? O pessoal fala, eu escolhi usar um gafanhoto para a minha marca. Ok, muito legal. O que gafanhoto significa como arquétipo? Não sei. Então por que você vai usar um gafanhoto se você não sabe por que ele significa? Eu gosto. Não é assim. Gente, eu fico irritada. Eu fico irritada. É a mesma coisa que você falar, eu vou num casamento, de mini saia e um topzinho, porque vai ficar legal. Gente, você pode fazer isso, mas vai pegar bem sem ir num casamento de mini saia e um top, que não tem o estilo de um casamento, porque a gente tem mini saia e tem tops que são chiques, mas aquela coisa comum que você iria na esquina, não faz sentido. Toda vez que você for pensar, é por isso que eu gosto de usar exemplos para vocês entenderem da vida prática. Todo lugar que você vai, tem um tipo de roupa que você vai usar. Não se engane. Não fala, eu vou que roupa que eu quero nos lugares. É mentira. Ninguém vai com qualquer roupa em qualquer lugar. É que nem você vai numa entrevista de emprego. Pô, mulher dificilmente vai numa entrevista de emprego com decote profundo. Por quê? Porque sabe que vão olhar para os peitos dela, vão olhar para o seio dela, vai chamar atenção aqui. E a última coisa que ela quer é chamar atenção para um lado sexual numa entrevista de emprego. Pelo menos a maior parte das mulheres. Porque já sabe o estereótipo que isso vai trazer. E é isso que vocês têm que entender. Só que você faz isso inconscientemente, porque você sabe o que tipo de roupa traz essa mensagem. A gente não pensa isso no dia a dia, porque a gente já sabe. Então você fala, numa entrevista de emprego, eu não vou de chinelo e eu não vou usar um decote profundo, porque isso vai mostrar uma mensagem que eu não quero passar. Só que vocês precisam entender que isso foi ensinado a você, porque você entende o que esses elementos trazem na cabeça das pessoas. Só que quando você vai empreender, você tem que entender que a lógica é a mesma. Tanto de roupa, quanto dos posts que você vai fazer, tudo que você vai usar vai levar uma mensagem para essa pessoa. Gente, eu poderia ter vindo aqui de N formas. Eu poderia ter usado aqui várias roupas.
Eu falei, que roupa que eu vou usar hoje? Porque eu pensei, falei, não, eu quero uma roupa confortável, mas eu quero uma roupa que, tipo, ao mesmo tempo que, tipo, seja confortável, eu seja eu. Então, vou escolher uma blusa estampada, porque quem me conhece sabe que eu uso muito estampado, mas eu também vou colocar um preto, porque preto traz o quê? Traz sobriedade, traz pra sua mente que você pode confiar no que eu tô falando. Entendeu? É um pouco o que você é, com o que você também quer transmitir e vai jogando. Mas então aí você não se sente incômoda, você se sente você, representando o que você quer transmitir, com o tom de voz que você quer Exato. transmitir, e o conteúdo empieza a chegar mais leve para as pessoas, né? Empieza a ser assunto de Exatamente. várias coisas. Exatamente. A questão é, dentro da minha metodologia, o que eu acredito? Você precisa ser você. Porque muitas vezes, quando a gente fala de criação de marca, as pessoas vão criar um arquétipo e elas vão sair da essência delas para fazer o arquétipo que elas representam trazer no mundo. Ah, eu sou de tal arquétipo, então eu vou mudar tudo que eu tenho que mudar na minha comunicação para ser esse arquétipo. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que a gente tem que pegar elementos de arquétipo, mas se a gente fugir da nossa essência, eu não dou conta. Eu tô no Instagram todos os dias. Né? Não é sustentável. Não é Aí você sustentável. está falando, preto é a cor do trabalho. Muito bom. Não, preto Eu ela é uma das cores que traz autoridade, gente. Preto é a cor de trabalho porque tipo, traz sobriedade, traz confiança. Por isso que eu tô falando, é tudo uma questão de você entender o que tem por trás. Eu brinco, as coisas que eu faço não são aleatórias. Tem coisa, obviamente, o fundo é eu gosto. Eu sempre tenho isso, eu gosto. Só que antes de eu fazer totalmente, eu penso, o que isso faz para o meu público? Qual o sentido? Às vezes Isso é a uma gente... coisa muito interessante de a gente fazer, sabe? Quando você quer colocar uma coisa nova, ou até mesmo Uhum. abrir a câmera para falar tal coisa. Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas que estão aqui podem tomar e tomar para elas. Fazer essa pergunta: o que eu quero passar vai somar para o meu público, de fato? Exatamente. O que eu Porque, quero gente... falar, como me Uhum. quero comunicar, vai de fato a gerar alguma coisa boa nele, né? Sim, porque, gente, não adianta a gente falar só o que a gente quer. Não adianta, porque nosso público não é a gente. Nosso público segue a gente porque eles querem aprender o que a gente quer, o que a gente sabe. Só que não necessariamente eles querem aprender da forma que a gente quer passar. E a gente precisa ser humilde, às vezes é muito difícil. Isso é um trabalho de humildade mesmo. O empreendedor tem que aprender a ser humilde. E é difícil ter uma hora ser humilde, é muito difícil. Então, por isso que eu falo, abre o coração, analisa se o que você está falando, a forma como você está falando, faz sentido para o teu público. Ouve o teu público. Porque às vezes o que você está falando, o que você tem é o que o seu público quer, mas a forma como você se expressa não é a forma que ele precisa ouvir. Então você acha, exatamente, identificação. Você acha um meio termo. Eu sempre sou a fã do meio termo. Entre o que você quer falar e o que o público quer ouvir, para você se sentir confortável. Então, falando aqui, deixa eu ver aqui, que é a financeiramente sustentável. Perfeito, o mais importante é ser você mesmo. Exato. E é o que eu acredito, gente. Isso vocês têm que entender assim. Como eu falo, eu gosto de viver o que eu faço. Eu trabalho com autoestima. Se eu sair de algo que sou eu, não faz sentido para quem eu sou. Então não faz sentido eu trabalhar, porque eu vou estar infringindo o meu próprio posicionamento. Se eu for fazer algo só porque o meu público acha legal. Que nem eu tingi o cabelo, gente. Eu tingi o cabelo recentemente. Vou contar isso pra vocês, que é uma coisa legal de falar. Antes de tingir o cabelo, eu pensei se eu tingiria o cabelo ou não. Por quê? Mensagens. Porque era uma cor, até eu ia fazer uma cor mais aberta do que essa até. Mas ficou uma cor já bem diferente do meu tom de castanho. Por quê? Cabelos coloridos também trazem mensagens, para o bem e para o mal. Só que eu tenho consciência, eu trabalho com isso. Eu sei que para algumas pessoas, você ter um cabelo tingido de uma cor mais extravagante, passa falta de profissionalismo. Eu sei. Por quê? É a mensagem que traz, gente, descontração, aquela coisa toda, eu sei. Então eu parei para pensar, cara, eu vou tingir o cabelo mesmo? Só que eu parei para pensar, dentro de quem a Pérola é? Não pensando num negócio, ela tingiria o cabelo? Óbvio que sim. Porque eu já tingi de cabelos de tons muito mais chamativos do que esse. Então eu vou tingir. E é isso que vocês têm que entender. Você só tem que entender o controle do que você está passando. Eu sei que a minha mensagem, a forma como eu me visto, muitas vezes traz um ar de descontração muito grande. Só que eu sei.
Então eu sei, tipo, eu tenho que ser muito bem fundamentada no que eu falo. Eu tenho que falar com a autoridade. Eu tenho que ter um posicionamento. Exato. Porque eu sou uma pessoa descontraída. Eu sou assim. Então eu tenho que mostrar para você. Eu te provo com exemplos, mostrando com a tua vida. Por que que eu faço isso? Porque eu sei que dentro da minha imagem, eu tenho uma imagem descontraída. Eu tenho cara de nova, apesar de eu não ser tão nova quanto eu pareço. Eu tenho 34, mas eu pareço que tenho menos. Então, eu tenho o controle que a minha imagem tem. Afinal, também fala um pouco de você, não? Você, total. e você tem algum elemento que você conhece, e traz para a sua informação, e traz para a sua... Mas não deixa de ser você, né? E exatamente. E é esse o segredo que eu acho. Porque assim, eu poderia fazer muitas coisas. Eu poderia ser muito mais acadêmica, porque eu tenho formação para isso. Eu posso dar carteirada disso. Mas faz sentido para a comunicação que eu quero? Não. Gente, eu tenho diploma. Eu mal falo das minhas formações, porque não faz sentido para o que eu quero passar. A minha formação é muito importante para mim. Mas eu não acho que ela vai ser importante. Então eu posso. Que nem, gente, eu sou formada pela USP, eu sou formada pela Universidade de São Paulo. Raramente eu falo sobre isso. Por quê? Não faz sentido para o que eu quero passar. Para mim, eu ser formada pela USP é incrível. Eu tenho 2 diplomas lá, um de licenciatura, outro de bacharelado. Incrível, amo os meus diplomas. Mas faz sentido eu chegar e falar para minha audiência: tenho diplomas na USP, compre de mim. Não faz. Não faz. Entende? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Porque nem tudo, às vezes, que você tem, convém você falar. Faz sentido. Sim. Mesmo que seja bom. Outra coisa que se preparam, não? De se conhecer e se reconhecer o que você precisa, e voltamos à mesma pergunta: em que do que eu tenho hoje, de que da minha história, de que do meu processo, de que das minhas superações, eu vou a ajudar as pessoas, e o que posso pegar disso e fazer histórias e contar sobre isso. Não preciso contar da minha vida. Eu falo, eu sou mãe, mas eu não ensino isso. Eu não ensino de maternidade. Por mais que eu sei algumas coisas, né? Mas não é o que eu quero conversar. Então, aí dentro das minhas coisas, eu não falo disso. E é a mesma coisa. Que das coisas que você tem de superação dentro do seu processo, dentro da sua história, você pega essas pequenas pedacinhos, né? E constrói histórias que são as que vão comunicar. Exatamente. E eu acredito que essa é uma das maiores... Se perde. Se perde total. E eu acho que esse é um dos maiores problemas dos empreendedores, porque quando eles entram, eles não entendem o que eles querem. Então eles ficam comparando, eles se expõem demais. Não tem nenhum problema de você mostrar a tua vida se isso faz sentido para você. Não faz sentido para mim. Eu não sou uma pessoa que eu sinto confortável em expor toda a minha vida. Tanto é que raramente, dificilmente você vê foto da minha família no meu Instagram. Não é porque eu não tenho família, é porque a internet é exposição. Eu jogar eles ali é jogar para expor. Exato. Às vezes eu coloco. Justamente o que dá mais like é quando eu posto foto da minha família, quando eu posto foto dos meus amigos, quando eu posto foto assim mais pessoal, é o que dá mais like. Mas eu geralmente não faço isso por quê? Porque a exposição, gente, eu não lido bem com isso. Sinceramente, eu tô na internet, mas pra mim é meu trabalho, eu me exponho até onde eu me sinto confortável. Eu não sou a pessoa que se sente confortável em gente... Não precisa. E as pessoas acham que precisa. Você precisa, sim, ter um nível de exposição. Não vou mentir, você precisa. Eu estou no meu Instagram todos os dias. Ou aparecendo, ou com alguns conteúdos, eu estou lá todos os dias, porque é preciso para o seu público te conhecer. Mas uma coisa é você ser você, outra coisa é você, como é que fala? Tipo, expor demais a tua imagem. Você não precisa falar tudo da tua vida para falar quem você é. Não precisa. É que nem uma amizade. Você conta tudo pros seus amigos? Os mais íntimos, você conta tudo pra eles? Você não conta. Nem pro teu amigo mais íntimo, geralmente você conta tudo. Você tem que lidar com o Instagram. O Instagram, gente, é uma forma de relacionamento. De uma forma saudável. Como você se relaciona com as pessoas? E você pensa como você faz isso no Instagram. Você se relaciona com as pessoas com um filtro. Você dá limites com o que você vai falar. Você não fala qualquer coisa. Você não fala tudo para as pessoas. Por quê? Porque você sabe que o que você vai falar pode magoar. Você sabe que se você falar isso aqui não vai pegar tão bem para a tua imagem. Nós somos assim. O Instagram, lógico que é a mesma. Só que as pessoas entram numa rede social e parece que acham que não existe mais regras. Que, gente, é só uma outra forma de comunicação. A gente trocou o telefone por uma outra forma de comunicação, mas ainda somos humanos. A regra básica está valendo. E é muito boa o que você falou agora, não? Do relacionamento
com a outra pessoa e o relacionamento que você Sim. termina tendo com a audiência. Mas Sim. isso do Instagram é para o outro. O Instagram está aqui para a gente está fazendo o quê aqui? A gente estamos conversando sobre um tema, Uhum. colocando pontos para outras pessoas se auxiliar com esse bate-papo, Uhum. como Abrir a ferramentas, mente. isso faz sentido, isso não faz sentido e tal. Então, o Instagram é uma ferramenta para você, você coloca um serviço para o outro, né? Então, Exatamente. isso tem muito sentido, a verdade, Pérola. Não, total. E a gente tem que parar para pensar que o Instagram ele não foi feito para empreendedores, gente. Primeiro passo, a lógica básica. Nós somos os intrusos dentro do Instagram. O Instagram não foi feito para vender. Ele foi feito para a gente se relacionar com outros seres humanos. Por isso que feed de catálogo não faz sentido. Isso aqui não é um LinkedIn. Lá no LinkedIn você faz o seu catálogo. Aqui não é para isso. Aqui é relacionamento. Óbvio que nós, como empreendedores, vamos trazer conteúdos e tal. Mas você tem que pensar estrategicamente. Estrategicamente aqui é lugar para você conversar com outras pessoas, não para você só vender. Se você só vender, você não entendeu como usar isso aqui. Sim, exato. E não adianta, não significa que o Instagram vai trocar para nós. Nós que temos que adaptarmos a cada uma das ferramentas que a gente está usando. Pronto, cada uma Exatamente. vai fazer a coisa. Se a pessoa não gosta do Instagram, tudo bem, tem outras. Tem Mas aqui vários. funciona dessa forma, mais ou menos, Exato. né? Não, e você Pero falou eu uma acho coisa que a muito gente vai ter que importante. marcar outra live. Vai Vamos. ter que colocar vários. Olha, já tirei aqui uns 3, 4 temas para a Amo! gente conversar. Tem muita coisa para a gente rodar. Mas eu não quero deixar passar uma hora, porque senão a gente não consegue guardar a live. Mas Beleza. adorei ter você aqui, adorei conhecer um pouco mais o conceito, a gente está juntos em alguns projetos, Uhum. mas é isso que a gente quer passar. Minha bandeirinha hoje é levar pílulas, levar ferramentas para as empreendedoras, para elas entender que há formas diferentes de empreender, que pode empreender com leveza quando você se coloca Uhum. cuidando da sua autoestima, como a Pérola traz. Quem queira seguir a Pérola, qual é o seu Instagram, Pérola? É @Pérola Bittencourt Autoestima. Então, eu vou colocar aqui embaixo também na descrição o Instagram da Pérola. Sigam ela sempre está aí dando dicas, auxiliando, faz live, faz aulas, está aí à disposição de vocês. Eu fico muito grata por sua presença aqui, fico muito feliz e com certeza terá outras, porque o negócio ficou para conversar muito Não, mais. vamos. Pra mim, live boa é assim, a gente já tira vários temas. Quando fazer live na minha página, eu falo, você já sabe que a gente vai voltar, né? Já temos os 3 temas aqui. Gostei, porque é assim que funciona comigo também. Ai, que bom, top show. Amei, gratidão, meninas. Que bom, Tati. Então, gente, só para finalizar, eu queria falar uma coisa importante para vocês. Se vocês têm interesse em entender mais sobre isso, eu tenho uma aula, tá? Uma aula onde eu falo como criar uma imagem que vende, onde eu falo de uma forma mais didática de como a gente alinha algumas das coisas que a gente falou aqui. É só você ir lá no link da bio do meu Instagram para conhecer mais, tá? Mas assim, é só você ou bit.ly/imagem vende, tá? Esse link aqui simplesinho, porque lá você vai saber um pouco mais como funciona Olha, e a Ju já colocou, já estou seguindo. Tá vendo? aê! Aê, Ju! E, gente, mas uma coisa legal que você falou, só para finalizar aqui, que você falou, existem outras redes. Gente, às vezes o Instagram não é a tua casa. Você já parou para pensar nisso? Você tem que analisar que tipo de como você gosta de se comunicar. Porque às vezes essa casa aqui pode ser um lugar que você tem uma comunicação, mas não vai ser o teu lugar forte. O Instagram é o meu lugar forte. O Instagram é a primeira rede que eu realmente me identifiquei e falei, caramba, eu gosto disso aqui. Eu sou uma pessoa do Instagram e do YouTube. O YouTube eu tô migrando um pouco para lá. Mas eu sei que eu gosto do Instagram, eu gosto de mexer, eu sempre estou atualizada nele. Que ferramenta que você gosta de usar? Olha por aí, onde você consome conteúdo mais? Porque pode ser aí também uma lugar de você parar para pensar, gente, aqui é a casa que eu quero montar, porque as redes sociais não são nossas, não se enganem, mas você pode fazer dela a tua casa. Que nem o meu Instagram não adianta eu só querer outras redes, a minha casa é aqui. Então aqui eu tenho que estar com o terreno bem fincado enquanto eu falo em outras redes. Uhum. Então, qual é a rede que você se identifica? Você faz dela a tua casa principal, enquanto você vai se espalhando em outros lugares também. Legal, legal. É muito interessante isso, de verdade, considerar
você é afim do que está fazendo, da rede social e não querer que ela troque para você. E tem muitas opções, né? Sim, Hoje, cada vez, a gente tem mais coisa para fazer. Então, Perola, obrigada. Muito obrigada a eu que todas que agradeço. ficaram aqui até o final. E como já na próxima live a gente marca de novo. Lembrando que a gente está fazendo uma preparação para o evento da próxima semana, o Despertar da Empreendedora. E que a gente vai estar conversando sobre alguns temas lá. Em que tem quer informação, já sabe, ligue na bio e a gente se vê amanhã. Temos live 20 horas de novo. Perola, um beijo, boa Um noite beijo. e muito obrigada, viu? Eu que agradeço, eu amei. Um beijão. Beijo.